Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado em 21 de março, já era lembrado em diversos países, mas agora passou a fazer parte do calendário oficial de 193 países membros das Nações Unidas, da ONU. A data foi escolhida pela Associação Internacional de Down em alusão aos 3 cromossomos no par do número 21, que as pessoas com síndrome de Down possuem, daí porque 21.3, traço 3. Ao contrário do que muita gente pensava e pensa ainda, a síndrome de Down não é uma doença. É uma ocorrência genética natural que está presente em toda a população do mundo. Por motivos ainda desconhecidos, durante a gestação, as células do embrião são formadas com 47 cromossomos, no lugar dos 46 que se formam normalmente. O cromossomo extra, localizado na parte do número 21, altera o desenvolvimento regular da criança. Os efeitos variam muito de um para outro, mas pode-se dizer que as principais características são os olhinhos puxados, o bebê ser mais molinho e ter um ritmo mais lento no desenvolvimento em geral. Mas que ninguém se engane, com apoio para o seu desenvolvimento e inclusão em todas as esferas da sociedade, as pessoas com síndrome de Down têm rompido muitas barreiras e estão conquistando o seu legítimo espaço. Conforme as informações da Federação Nacional das APAES, em sua página na internet, em todo o mundo e também aqui no Brasil, as pessoas com síndrome de Down, estudando, trabalhando, vivendo sozinhas, escrevendo livros, cursando universidade, enfim, vivendo plenamente, intensamente. Esta audiência pública se insere em um conjunto de atividades que o Senado Federal está realizando por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down. Nosso objetivo aqui é contribuir na elaboração de políticas públicas que possam sensibilizar o coração da sociedade e também das autoridades. Esta luta em favor dos direitos da pessoa com síndrome de Down é de todos nós. Parabenizamos a todos as pessoas que acreditam em pessoas com síndrome de Down, que as apoiam e criam espaços para a sua inclusão e autogestão, seja na família, seja na escola, seja em qualquer espaço da sociedade. Muito bem, feita a introdução, agora vamos passar a palavra para os nossos convidados, que são as pessoas que realmente conhecem com profundidade o tema. Começamos, então, com a doutora Elizabeth Tunes. A senhora pode ser? Então vamos seguir aqui, porque às vezes a gente combina e aqui a mesa muda, né? E democraticamente eu permito que a mesa altere a ordem. Então, doutora Elizabeth Tunes, doutora em Psicologia Educacional, professora da Universidade de Brasília e escritora em parceria com Lourdinha Piantino do livro com o tema Síndrome de Down. 10 minutos com mais 5, com a tolerância necessária se for preciso. Alô? Bom, eu trouxe para falar aqui para vocês algumas ideias que nós apresentamos num seminário sobre preconceito, inclusão e deficiência, que foi feito na Ilha do Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2005. E são 9 anos, né? E nesse seminário, os participantes, todos pessoas que trabalham com a temática, aprovaram um manifesto e eu comecei a ler, fui reler esse manifesto 9 anos depois, e é interessante que tudo continuou igual. Enfim, ele tem uma atualidade infelizmente, ele tem uma atualidade pelo fato de que nós permanecemos no mesmo ponto em que estávamos. Então, eu trouxe aqui algumas coisas daquele seminário. Quem sabe a gente ficar repetindo, né? Possa ser que algum dia alguma coisa mude, né? Embora cada dia a gente acredite menos nisso, né? Bom,
A primeira coisa a falar é que essa noção de deficiência, que está muito presente no nosso cotidiano, fulano é deficiente, fulano tem síndrome de Down, fulano tem isso, fulano tem aquilo, ela é uma noção que carrega em si um preconceito. Não adianta dizer, não, eu não tenho preconceito contra o deficiente. A partir do momento em que você o chamou de deficiente, o preconceito já está presente. Porque quando eu chamo uma pessoa de deficiente, eu estou me referindo a ela por um único atributo que ela apresenta. Uma pessoa não apresenta um único atributo, ela apresenta uma multidão de atributos, e quando eu seleciono um atributo para falar dessa pessoa, e especialmente um atributo sobre o qual pairam ações de desvalorização, não há dúvida de que você acabou de cometer um ato de preconceito. Pela simples palavra. A palavra é um ato de preconceito. Chamar uma pessoa de deficiente é cometer o preconceito numa palavra ato. Então, não há como justificar. Mesmo que se eu dissesse, fulano de tal é inteligente, isso é uma palavra ato preconceituosa. Não é porque é positivo ou porque é negativo. É o fato de reduzir a pessoa àquele atributo, né? Então, quando eu me refiro às pessoas dessa maneira, e é assim que se faz, especialmente no âmbito da escola, é assim que se faz. Então, no caso da deficiência, ainda há agravantes, porque, especialmente, as deficiências como a chamada paralisia cerebral, ou a síndrome de Down e outras equivalentes, em que você está associando aquela personalidade a uma bioidentidade e deixando transparecer que, no plano da vida biológica, ela tem uma valorização menor do que aqueles que são considerados normais. Então, isso já é um preconceito e não há por que negar, não há como negar isso, por mais que a gente queira negar. Bom, apresentado esse preâmbulo, eu, então, gostaria de chamar a atenção que nós vamos falar em inclusão exatamente porque a gente chamou a pessoa de preconceito de deficiente. Então, se nós não chamássemos a pessoa de deficiente, nós não precisaríamos falar em inclusão. Então, nós falamos inclusão porque quando nós falamos inclusão, nós estamos mantendo os mecanismos excludentes da sociedade e estamos mantendo o nosso preconceito. Porque se nós fôssemos uma sociedade não excludente, nós não precisaríamos falar em inclusão. Não é? Então, quando eu chamo a inclusão do deficiente, é claro que eu tenho que falar a inclusão do deficiente, porque eu já estou mostrando que eu o excluo com a palavra deficiente, né? Então, nesse manifesto, e eu vou pedir licença a vocês para ler, nós escrevemos o seguinte: a exclusão é a negação da diversidade humana, o que, em seu efeito mais deletério, pode tornar insustentável a vida entre os homens. Diante do desafio de enfrentar essa grave ameaça à vida social, o Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília realizaram o Seminário Nacional sobre Preconceito, Inclusão e Deficiência. Pensar a inclusão social da pessoa assim identificada, ultrapassando-se a barreira do preconceito, foi o desafio a que se propuseram estudiosos profissionais e representantes de entidades públicas e privadas reunidos na Ilha do Fundão entre os dias 16 a 19 de maio de 2005. Em decorrência do debate, firmou-se a presente declaração. Primeiro, sendo a vida humana a relação, a ética nasce do entre dois. Não está no sujeito a primazia do ser, mas sim em nossa vulnerabilidade à alteridade. A vida ética é, assim, a experiência de limites e se nutre do exercício de virtudes. O propriamente humano é, então, resposta ao apelo de um outro, percebido numa relação vinculante a quem se reconhece e se acolhe em sua irredutível alteridade. A resposta ao apelo do outro
é pessoal e, portanto, intransferível. 2. Sendo a vida humana relação, excluir significa banir o outro para o exílio relacional, impossibilitando-o de uma vida humana em plenitude. São próprias do ato de justiça a pressuposição da responsabilidade pessoal e a crença na consciência individual. No tratamento do que é justo, os fatores extrapessoais são considerados apenas como circunstâncias de um ato que efetivamente uma pessoa praticou. Logo, o acolhimento ao outro que é próximo, como ato justo, é um modo de a ele responder, um modo de afirmar a responsabilização pessoal. 3. O encontro como resposta pessoal à alteridade de um outro ente não pode se dar por intermédio da unidade anônima e neutralizante de conceitos e discursos sobre o outro. O princípio dialógico pressupõe o encontro autêntico, face a face com o outro, um falar com ele e não dele, por meio da generalidade e anonimato dos conceitos. Dialogar é responder pessoalmente a um apelo que um outro a mim endereçou. O dialógico é o fundamento do encontro entre pessoas. 4. A disponibilidade dialogal para com a alteridade, a vulnerabilidade, a interferência relacional são bloqueadas e inviabilizadas pelo preconceito em quaisquer de suas formas. A emergência do preconceito no âmbito relacional tem uma implicação intrinsecamente desresponsabilizadora e, portanto, incompatível com os fundamentos da vida ética e do aprendizado e exercício de virtudes a ela vinculados. O preconceito é, por definição, o já sabido pelo eu, um saber prévio e independente a qualquer escuta interpessoal. No preconceito, evita-se a confrontação face a face com o rosto do outro próximo. Sua alteridade permanece sempre negada por uma imputação que é intrinsecamente um ato de violência. É um exercício do poder do eu, um poder que é também fuga do sempre arriscado, incerto e surpreendente lugar de encontro com o não sabido. Tendo como fundamento o que se acabou de afirmar, declara-se o princípio basilar da inclusão social nos seguintes termos. A inclusão social é um ato de responsabilidade pessoal fundamentado na afirmação da irredutibilidade da pessoa e orientado para a preservação da alteridade. E desse princípio decorrem as seguintes proposições. 1. A inclusão social afirma-se no campo da ética. A inclusão social é um ato de justiça. A inclusão é regida pelo princípio dialógico em que há o primado do encontro com a alteridade. 4. A igualdade dos seres humanos deve estar sempre referida ao primado da alteridade. 5. Toda pessoa é soberana para recusar-se a submeter-se a condições que lhe imponham alguma desigualdade como ser humano enquanto tal. 6. O preconceito é um modo de desresponsabilização pessoal que serve como barreira para o ato relacional inclusivo e afirmativo da irredutibilidade da pessoa. 7. A recusa ao acolhimento de uma pessoa em razão da afirmação de uma desigualdade humana presumida é um ato de preconceito. 8. A identificação da pessoa pelo atributo da deficiência é um ato de preconceito. Diante desse princípio declarado e das proposições que dele decorreram, um programa de ação de inclusão social deveria priorizar o combate ao preconceito sob quaisquer formas, inclusive a de afirmação de bioidentidades, o combate a formas segregadoras, discriminatórias e assistencialistas de educação, de acesso ao trabalho e às atividades culturais, artísticas, desportivas e sociais, o combate a formas setorizadas de atividades educacionais, profissionais... Mais 5 se for preciso. Tá bom, muito obrigada. Discriminatórias e assistencialistas de educação... Não, peraí. Profissionais culturais, artísticas, desportivas e sociais que imprimam nestas atividades um caráter social segregador e discriminatório. 4. O combate às formas de institucionalização que admitam, requeiram ou visem a padronização. O combate às formas de... Esse é mais importante, vou chamar a atenção. O combate às formas de institucionalização que admitam, requeiram ou visem a padronização e hierarquização dos seres humanos sob a forma de bioidentidades. A desobrigação do diagnóstico como forma de identificação e de atestado de bioidentidade para o acesso à educação, ao trabalho e ao lazer. Não é o caso no Brasil. Na escola é praticamente obrigatório fazer diagnóstico. Quer dizer, a escola obriga a mãe a fazer o diagnóstico do filho. Quer dizer, ela não pode recusar o diagnóstico. É um absurdo isso.
Você é obrigado a levar o menino ao médico para ter um diagnóstico que ele é deficiente, para confirmar o que o professor já sabe. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. O incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias mediacionais que possibilitem o acesso a bens culturais da humanidade, o incentivo à criação de alternativas educacionais, profissionais, artísticas e culturais fundamentadas na afirmação da diversidade e possibilidade dos seres humanos, e mais outros tantos, e eu vou parar aqui porque eu quero fazer exatamente o comentário sobre a inclusão social na escola. Na medida em que a escola padroniza currículo, padroniza ritmo, o menino é obrigado, o estudante é obrigado a aprender tal conteúdo em tal tempo, porque a avaliação é em tal dia. Ele tem que aprender aquele conteúdo todo X em 1 ano, senão ele toma bomba. Ele tem que aprender aquele conteúdo, porque é aquele conteúdo que algum adulto diz que ele tem que saber. Então, os interesses, as necessidades, as características específicas dessa pessoa não são levadas em conta, porque é tudo padronizado. E enquanto houver padronização, nós estamos diante de mecanismos de exclusão social na escola. Não adianta fazer Dia Nacional da Síndrome de Down, não adianta ir para a televisão, ficar viva a inclusão social, viva isso, viva aquilo, porque os mecanismos excludentes das instituições continuam presentes, porque os nossos legisladores ainda não acordaram para o fato de que o maior empecilho à inclusão é padronização e hierarquização de modos de vida, de modos de ser. E enquanto essas coisas existirem, qualquer coisa que falarmos sobre inclusão social é mera retórica, é mero populismo. Então, eu trago isso aqui para reflexão, para essa casa onde existem os legisladores, que, por favor, pensem em uma escola democrática verdadeiramente. Uma escola democrática verdadeiramente é uma escola em que não há padronização de currículo, não há padronização de ritmo. A criança e o jovem estudante, ele é atendido naquilo que é o interesse e necessidade dele, e não naquilo que a universidade definiu que tem que ser para passar no vestibular. Isso é um absurdo. Isso é manter os mecanismos da exclusão social e a gente ficar comemorando, celebrando, como se um dia no ano da síndrome de Down vai resolver o problema. Muito obrigada. Muito bem.